Que alegria mesmo. Pastor Jarbas, a sua esposa, é uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eita, que alegria ver vocês aqui. Muito feliz mesmo. Leide, é uma alegria imensa ter vocês dois aqui. Deus abençoe. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Uma honra receber vocês hoje aqui. Um abraço grande, Deus abençoe poderosamente. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 20, no capítulo 5, versículo 22 ao versículo 34. Enquanto você procura, vou te dar um tempo, você pode manter a sua Bíblia aberta, ligada, fica à vontade. Marcos capítulo 5, verso 22. Marcos capítulo 5, verso 22. Agora eu quero que você assista esse vídeo aqui, que vai nos ajudar na compreensão dessa mensagem essa noite.
Rodrigo, não é coincidência não, né? Isso é providência, né? Imagina o que passou na cabeça e no coração de vocês aí. Supere. Nossa igreja, nós trabalhamos em séries de mensagens e Deus colocou no nosso coração, durante esse tempo, falarmos sobre superação. E Deus nos deu a inspiração a partir desse vídeo sobre o que é uma superação na vida. E ao longo desse tempo, nós aprendemos que para superar só é possível quando você encontra a ajuda de Deus. A superação está em encontrar a ajuda de Deus para você seguir adiante. Quando você encontra a ajuda de Deus para você seguir adiante, você vai superar qualquer coisa na sua vida. É possível superar. Isaías 40, verso 29 nos diz assim: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor aos que estão sem forças. Ele fortalece o cansado e Ele dá vigor àquele que não tem força. Aquele que não tem força. Hoje, a nossa palavra, a nossa conversa, a nossa reflexão é: supere com força de vontade. Para superar, você precisa de algumas coisas. Nos últimos encontros nós falamos, para superar você precisa de coragem. A coragem é um elemento que te leva à superação. No segundo encontro nós falamos, para superar você precisa de confiança. Confiança te leva à superação. Mas para superar você precisa também de força de vontade. E a pergunta é: onde nós vamos encontrar isso? Onde nós encontramos essa força de vontade? Vamos ler o texto e vamos descobrir nesse texto onde nós encontramos força de vontade. Marcos capítulo 5, verso 22 em diante, diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, por meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou meu manto? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Amém. Até aqui. Pai, fala conosco. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor nos reuniu hoje aqui e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. A palavra é tua, o poder é teu, a glória e a honra só pertencem a ti. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma personalizada. O Senhor conhece o profundo do nosso coração, as coisas que estão escondidas, que nós às vezes não queremos sequer olhar. Mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor lance luz por meio da tua palavra e em Cristo Jesus, que ela possa gerar cura, transformação, esperança e empoderamento da nossa vida. Faz isso, Senhor,
Me use apenas como instrumento teu, como um carteiro teu, que não tem uma mensagem própria, mas que tem uma mensagem que foi vinda do teu coração, que é vinda do teu coração para um destinatário específico. Essa é a minha oração, em Cristo Jesus. Amém. Quando o Dick começou a se preparar para correr com seu filho, ele precisou de muita superação em todo esse processo, na realização desse propósito. Dick enfrentou muitas dificuldades e teve que passar pelo processo de adaptações. Adaptação no seu corpo, adaptação na sua mente, adaptação no seu contexto, são várias. Ele passou por várias adaptações. Ele sentiu muitas dores, muita fadiga, muita vontade de desistir. De 7 meses para cá, eu comecei um desafio e um propósito para a minha vida, no sentido de cuidar da minha saúde, de cuidar da minha pessoa. E eu descobri no esporte, no meu caso o ciclismo, uma forma de melhorar a minha vida em todos os sentidos. Nesse sábado agora que passou, eu fiz uma prova com algumas pessoas e foi uma experiência maravilhosa para mim, porque foi uma prova que eu não conseguia imaginar a possibilidade de realizá-la. No entanto, eu consegui fazer essa prova e eu consegui fazer essa prova muito bem e superei um monte de desafios. Eu consegui realizar aquilo que eu queria. E eu fiz questão de postar isso nas minhas redes e no objetivo de incentivar as pessoas e dizendo que como valeu a pena todo esse processo, como tem valido a pena. Hoje estou 7 quilos mais magro, com uma respiração bem melhor. Eu testei a minha respiração agora nesse último sábado, foi muito bom tudo que eu passei, toda a minha evolução. Mas eu estou contando isso para você para dizer do processo de superação que eu tive que enfrentar nesses meses. Por várias vezes, a fadiga foi tão grande que eu pensei que eu não ia suportar. Chegou o momento de eu parar, porque eu pensei que se eu desse mais um passo eu ia morrer. Mas eu não desisti do meu objetivo. Eu parava, recobrava o fôlego e prosseguia. E com a assessoria de pessoas que Deus colocou na minha vida, que tem feito muita diferença, eu fui conseguindo melhorar. Jaéder, Joel, o Lelé, eles sempre falavam para mim: você vai conseguir. O Josué, você vai conseguir, cada passo dado você vai melhorar. O Marcão dizia: não desista, prossiga, vá em frente. E agora eu pude perceber como que isso valeu a pena. Eu quero dizer para você que todo o processo de conquista, de progresso, de evolução na sua vida, você precisa de superação. E eu tenho descoberto na minha própria experiência que você tem muito mais força do que você imagina, que você consegue muito mais do que você pensa, que é possível, com motivação, com a ajuda de Deus, com as pessoas certas do lado, você consegue vencer coisas que você não imagina ser possível. Dick passou por esse processo. Ele sentiu muitas dores, muita fadiga, muita vontade de desistir, mas a força do seu propósito conseguiu levá-lo adiante e se tornar um modelo, uma referência, uma inspiração para nós. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu sou desafiado e encorajado a continuar perseguindo os meus desafios. Eu tenho um desafio em setembro de fazer uma prova de 200 quilômetros de pedal. E eu vou conseguir, você vai ver. Eu vou conseguir. Depois que eu vi esse vídeo e percebi Dick e Ri percorrendo 6.000 quilômetros nos Estados Unidos, como é que eu não posso conseguir isso? Eu vou treinar, eu vou prosseguir, eu vou superar as minhas fadigas, as minhas dores, o meu medo, a vontade de desistir, e vou chegar lá.
Dick só conseguiu superar com muita força de vontade. A dor, a fadiga, a vontade de desistir, ela só é superada por força de vontade. A vida, eu preciso dizer para você essa noite, a vida você precisa vivê-la com muita força de vontade. É assim que você foi chamado para viver. E a vida, ela pode nos ajudar com força de vontade. Você consegue superar os seus obstáculos. Com força de vontade você consegue superar suas dificuldades, suas dores, suas distrações, suas frustrações, sua fadiga e sua vontade de desistir. Lembre-se de uma coisa: a vida é ao vivo e a cores. Não temos como fugir disso. Ela precisa ser vivida. Contextualizando, essa mulher da história bíblica precisou de muita força de vontade para conseguir superar o seu próprio estado e chegar até Jesus, onde ela foi curada. Ela estava doente há 12 anos. 12 anos, ela perdia sangue diariamente. Imagina uma pessoa que durante 12 anos perde sangue diariamente. Em que estado se encontra? O próprio texto nos diz que essa mulher ela foi arrastando a Jesus. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Não é porque ela tinha qualquer medo, apesar de estar com medo em função da lei, mas não é por essa razão, por esse motivo, que ela se dispunha a tocar na orla do vestido de Jesus. Ela se dispunha a tocar na orla do vestido de Jesus, porque simplesmente ela não tinha força para ficar de pé. Quando você estuda, os estudiosos são unânimes a afirmarem que essa mulher estava completamente debilitada, em uma fraqueza, uma fragilidade absurda. Ela não conseguia ficar de pé. Ela teve que ir arrastando para encontrar com Jesus. E todas as vezes que eu leio esse texto, pensando sobre a questão de superação e sobretudo sobre força de vontade, ela precisou de uma imensa força de vontade para conseguir chegar até Jesus. 10 metros, 15 metros, 1000 metros, 500 metros, para quem está esgotado, fragilizado, é muita coisa, é muito difícil. Para quem corre maratona, meu cunhado corre maratona, a gente já ouviu várias histórias. Os 2000 metros restantes são os mais difíceis de superar, porque você já está no final. É só no gás, é só na coragem, é só na força de vontade que você consegue. Essa mulher, por causa do seu problema, ela viveu uma segregação familiar, ela viveu uma segregação social, ela viveu uma segregação religiosa, ela teve que viver como excluída. A lei dizia que alguém que estivesse um tipo de doença, de problema como esse, tinha que manter-se excluído da sociedade. Ela viveu excluída das pessoas, excluída do mundo religioso, excluída dos seus amigos, excluída da sua família. Agora pensa comigo, estar doente é muito difícil. Agora estar doente completamente distante das pessoas, imagina como isso foi potencializado. Ela precisou de muita força de vontade. Segundo a lei, quando essa mulher aparecesse em público, ela tinha que gritar: imunda, imunda. E 100 metros de distância as pessoas precisavam manter-se dela para não se contaminar. Essa era a sua realidade. Durante essa doença ela perdeu tudo o que tinha. Ela perdeu seus amigos, ela perdeu sua família, ela perdeu seus recursos, mas ela não perdeu a sua esperança. Ela não perdeu a sua esperança. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo com essa mulher de onde, o como nós vamos encontrar a força de vontade para superar aquilo que nós temos que enfrentar e que enfrentamos na nossa vida. Onde nós precisamos enfrentar isso? Mestre De Rose diz: os obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superar os obstáculos. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos momentos bons, momentos difíceis. Faz parte da vida. A vida é você aprender a superar os obstáculos. Hoje eu recebi um vídeo
enviado para minha irmã sobre uma mulher do sul que estava com câncer e que resolveu fazer uma reportagem para testemunhar sobre a sua experiência de preparar para a morte. Eu fiquei chocado com aquilo. Ela se preparou para aquilo. Ela diz assim: me chamou muita atenção, dizendo assim: eu estou gestada da morte. Como uma criança, quando você vai ter, você passa por um processo para poder ter. Eu estou preparando esse momento da minha vida. E ela trouxe uma leveza, ela viveu uma leveza, ela viveu de uma forma maiúscula a sua vida, porque ela aprendeu a manter a esperança no seu coração. E alguém virou para ela e disse assim: você espera por um milagre? Sabe o que ela respondeu? Eu já sou um milagre. Estar vivo é ser um milagre. Que situação fantástica. Entenda então, obstáculos, dificuldades fazem parte da vida, você vai enfrentá-los. E viver é a arte de enfrentar. Essa é a experiência maravilhosa. A pergunta é como manter ou como ter força de vontade para você superar. E esse texto me ensina que a força de vontade só é possível existir no nosso coração, primeiro, quando você mantém a sua esperança pulsando no seu coração. Para você ter força de vontade na sua vida, você precisa manter a esperança pulsando no seu coração. Olha só o que essa escritura nos diz. Verso 25 diz: e esta mulher estava ali há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos vinha enfrentando problema de saúde. 12 anos vinha se fragilizando a cada dia, enfrentando um problema terrível, cada vez pior. E essa expressão, havia 12 anos, me chama a atenção, porque nesse contexto, nessa realidade, nessa circunstância, ela prosseguiu, ela buscou, ela não desistiu. Ela teve força de vontade. Mas por que ela teve força de vontade? Para continuar a sua jornada, a despeito do estado em que ela se encontrava. Porque ela manteve a esperança pulsando no seu coração. Ela manteve a esperança viva no seu coração. A Escritura nos diz que enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, tudo é possível. Tudo é possível. Se você está vivo, você pode experimentar algo novo. Em Deus, diz a Escritura, nós faremos proezas. Em Deus nós podemos viver coisas extraordinárias. Em Deus nós podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer desafio e superá-lo. O que precisa existir no nosso coração é a esperança. A despeito do tempo do sofrimento, a despeito do tamanho do obstáculo, a despeito da magnitude dessas dificuldades, a força de vontade vem quando você mantém a esperança pulsando no seu coração. É de uma forma clara, é possível notar nessa mulher essa força de vontade, essa esperança que pulsa dentro do seu coração. 12 anos vinha sofrendo. Curioso, a palavra de Deus nos conta várias histórias sobre personagens que viveram coisas semelhantes. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de Caleb. Recebe uma promessa de Deus para a sua vida e espera 45 anos para viver o cumprimento dessa promessa. E quando ele chega esse momento de viver o cumprimento da promessa de Deus, ele já está com 85 anos de idade. E a fala de Caleb é a seguinte: estou tão forte como naquele dia que o Senhor falou comigo. Quando Deus falou com Caleb, ele tinha 40 anos de idade. Com 85 anos ele diz: eu estou forte como naquele dia, para lutar, para guerrear, para conquistar. E aí é perguntado a ele qual é a terra que ele quer. Diz: eu quero as montanhas. E nas montanhas, onde estavam os inimigos mais bem preparados, os maiores, os mais bem capacitados, a despeito
de todo o desafio que estava diante de Caleb, ele teve força de vontade, porque ele manteve a esperança no seu coração, pulsando todos os dias. E a pergunta que eu faço é: o que nos faz manter a esperança viva no nosso coração? Os propósitos de Deus. Caleb conseguiu manter a visão da promessa de Deus no seu coração todos os dias, e por causa disso a esperança não se esvaeceu da sua vida. Para superar com força de vontade, entenda uma coisa: você precisa manter a esperança pulsando no seu coração. Eu não sei em que circunstância você está inserido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o obstáculo, qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é a sua realidade, mas eu posso dizer para você com uma absoluta convicção: a força de vontade vem quando a gente mantém a esperança viva no nosso coração. Mas o texto nos fala, e Rubem Alves nos define de uma forma sensacional a esperança. Ele diz que esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continua as fontes a borbulhar dentro do nosso coração. A realidade está mostrando uma coisa para você, mas a esperança mantém você firme na convicção de que algo novo pode acontecer, de que Deus tem algo maior. Isso é esperança. É uma fonte que faz borbulhar no seu coração algo maravilhoso, extraordinário. O Salmo 40, verso 1 nos diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O que eu e você precisamos aprender a fazer na nossa vida o tempo inteiro é colocar em Deus a nossa esperança. O salmista Davi é bem claro: eu coloquei no Senhor a minha esperança e Ele ouviu o meu grito de socorro. Você pode falar, você pode pedir, você pode clamar, volte-se para Deus, coloque a sua expectativa nele, e você vai ver que Ele vai ouvir o seu grito de socorro. Mas, para superar com força de vontade, primeiro, você precisa manter a esperança pulsando no seu coração. Segundo, busque a ajuda de quem realmente pode lhe ajudar. Para você ter força de vontade na sua vida, para você superar com essa força de vontade, você precisa entender esse valor. Busque a ajuda de quem pode realmente ajudar. Olha só o que diz o texto, Marcos 5, 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Eu olho para esse texto e fico assim impressionado. Cara, e como as coisas se reproduzem, como as realidades se repetem, como os contextos às vezes parecem não mudar absolutamente nada. O problema é que nós sempre buscamos o caminho mais fácil para vivermos as coisas que nós desejamos viver. Essa mulher só volta-se para Jesus, ela só vai buscar a Jesus depois que todas as outras possibilidades foram esgotadas. Por isso que o milagre demorou a acontecer. Muitos de nós não vivemos experiências milagrosas na nossa vida porque queremos atravessar os processos, porque queremos resolver da nossa maneira, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e enquanto temos recursos, enquanto imaginamos ou nos iludimos que podemos fazer alguma coisa, nós não buscamos o lugar correto, nós não buscamos a pessoa correta. É tipo assim. É dessa maneira que acontece. A vida é ao vivo e a cores. É assim que se vive. Eu me lembro de uma viagem que fiz para o Egito. Estava conversando com um pastor que teve uma experiência de uma cruzada na África e ele viu com os próprios olhos Deus fazendo coisas maravilhosas. Maravilhosas. Literalmente. Paralíticos andando, pessoas cegas enxergando, surdos ouvindo. E pessoas, ressurreição, ele viu isso. E voltando para o Brasil, ele estava acompanhado de um missionário e ele fez a seguinte pergunta para ela: por que no Brasil a gente não vive essa história? Por que no Brasil as coisas não acontecem como acontece aqui? Ninguém me contou, eu vi, que coisa linda, que coisa extraordinária Deus fez. A missionária vira para ele e falou o seguinte: é porque no Brasil nós temos muitas coisas a nos agarrar, e aqui ele só tem Jesus. Esse é o problema, que nós não vivemos as coisas extraordinárias de Deus.
Quando você sente dor de cabeça, o que você faz? Você vai tomar remédio. Você não tem coragem de colocar a mão na cabeça e repreender a dor de cabeça. Quando você sente qualquer incômodo, o que você faz? Procura um médico. Você não ora pedindo a Deus a intervenção dele na sua vida. Quando as portas se fecham, você primeiro liga para as pessoas, os seus contatos, a sua network, tentando abrir novas possibilidades. Você não busca Deus. Quando aparecem as dívidas, a primeira pessoa que nós ligamos é o gerente do banco. Nós atravessamos o processo porque ao invés de ligar para o gerente do banco, a gente pode falar com o dono do banco. Por que você não fala com o dono? Quando o Brasil começou o processo de crise aí, evidente, de todos os lados, eu lembro que eu ministrei algumas palavras na igreja que eu pastoreava falando sobre isso. Eu vou dizer a você. Tudo à nossa volta diz que nós estamos em crise. Mas nós fomos chamados para estarmos em Cristo. Você decide onde você vai estar. É em crise ou em Cristo? Você precisa entender isso. Aprenda a buscar a ajuda de quem precisa, de quem pode lhe ajudar de verdade. Não gaste os seus recursos, não gaste as outras coisas que você tem, e você pode experimentar a mesma realidade. O texto diz, ao invés de melhorar, só piorava. Só piorava. Então, essa história foi registrada na Bíblia para ensinar a mim e a você. Para superarmos com força de vontade, a gente precisa aprender a buscar a ajuda de quem realmente pode nos ajudar. Você quer ver Deus intervir no seu casamento? Busca a ajuda de quem pode ajudar. Você quer ver Deus mudando a vida do seu filho? Busca a ajuda de quem pode ajudar. Você quer ver Deus suprindo na sua vida? Busque a ajuda de quem pode ajudar. Ele é o Pai perfeito. É o Pai que provê. É o Pai que cuida, é o Pai que protege. A gente precisa buscar a ajuda dele. E aí, eu quero imortalizar uma coisa no seu coração. Se você se sentir fragilizado e a circunstância começar a puxá-lo para baixo, lembre-se de pedir ajuda a quem pode te manter firme. Grite socorro a quem pode te manter firme. Não esqueça disso. O Salmo 46 nos ensina isso. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, é Ele que você precisa buscar, é nele onde nós nos sentimos seguros. O Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Onipotente. Quem está debaixo da sombra do Altíssimo fica descansado. Observe o que o salmista diz: aquele que habita a sombra do Altíssimo, a presença do Altíssimo é lugar de habitação, não é lugar de passagem. Somente experimenta essa quietude, essa tranquilidade, essa realidade maravilhosa na vida quando você permanece debaixo da sombra, quando você faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza. Busque ajuda. Quem pode me ajudar? Olha para a realidade da sua vida, para o contexto da sua vida, para aquilo que está te causando medo, angústia, preocupação, e busque a ajuda de quem pode me ajudar. Terceiro, para superar com força de vontade, esteja atento à ação divina ao seu redor. Esteja atento à ação de Deus ao seu redor. Olha o que diz o verso 27 do capítulo 5. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe o seu ombro. Onde essa mulher foi despertada? Como ela foi despertada? Ela tinha uma esperança no seu coração e ela procurou ajuda em todos os lugares, em todos os meios, em todas as possibilidades. Mas era incrível, essa mulher estava atenta a tudo à sua volta. Talvez pelo desespero, talvez pela dor, talvez pela angústia, talvez pelo medo.
estava atenta. E ela estava atenta à ação divina ao seu redor, porque o texto diz que quando ela ouve falar de Jesus, ela é empoderada em fé e diz: se eu apenas tocar na orla dele, eu vou ficar curado. Eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso que ele coloque as mãos sobre a minha vida, eu não preciso que ele diga absolutamente nada. Se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Mas isso só aconteceu porque ela estava atenta a tudo que estava acontecendo à sua volta. Onde ela estava, as histórias dos milagres, as histórias das intervenções, as histórias do sobrenatural de Deus vinha acontecendo. E cada vez que ela ouviu a história, cada vez que ela escutou alguém testemunhar de Deus, do que Jesus havia feito, isso trouxe uma esperança maior no seu coração, isso gerou fé no seu coração, isso a conduziu a superar aquilo que estava tão difícil para a sua vida. Para superar com força de vontade, você precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Existe algo que é poderoso, gente, é muito poderoso na nossa vida. É quando nós ouvimos os testemunhos do que Deus realiza na vida das outras pessoas. Quando você conta o testemunho do que Deus fez na sua vida, você está sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E segundo, você está fortalecendo a sua fé no seu coração. Testemunhar é algo extraordinário, nos faz ser uma fonte de bênção na vida dos outros e nos empodera em fé e confiança em Deus. Sabe o que eu faço quando às vezes estou com medo, preocupado com alguma situação? Eu faço questão de me rememorar aquilo que Deus vem fazendo ao longo da minha existência. E às vezes eu prontamente testemunho, compartilho com alguém sobre algo que Deus fez. E ao testemunhar sobre o que Deus fez, isso me enche o coração de convicção de que o mesmo Deus que estava lá é o Deus que está hoje, é o Deus que está conosco, é o Deus que vai seguir conosco. Afinal, essa promessa que Jesus nos fez: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que esteve no dia de dor é o Deus que está no dia da alegria. O Deus que esteve conosco no sofrimento é o Deus que vai conosco também nas festas, que leva-nos e nos conduz às celebrações. Você tem a bênção e Ele sempre disponível à sua volta. Esteja atento à ação divina ao seu redor. Onde você está inserido, quais as histórias que têm inspirado o seu coração, quais as notícias que você tem deixado entrar na sua vida. Filipenses capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa ter cuidado e controle sobre as coisas que entram no nosso coração. Ele diz: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa forma, tudo que é honesto, tudo que é louvor, seja isso que ocupa o seu pensamento. Esteja atento à ação de Deus ao seu redor. Observe o que Deus está fazendo. E isso vai despertar você para viver o seu milagre, o seu sobrenatural. E para você perceber o milagre de Deus, você precisa entender uma coisa muito importante. Se formos íntimos do Pai, nós não teremos dificuldade de percebermos os seus milagres. Quando você está perto do Senhor, tudo que está à sua volta, você consegue ver que é Deus que está agindo. Ele que está no controle, Ele está fazendo. Nos mínimos detalhes. Ele está sempre lá. Você precisa apenas tirar a trave para poder enxergar e ver. Você precisa apenas limpar os seus olhos que está muito embaçado. Mas Ele está lá fazendo, agindo, cuidando o tempo inteiro de você. Não esqueça disso. Para você superar também com força de vontade, jamais deixe a fé morrer em sua vida. Jamais deixe a fé morrer em sua vida. Olha o que diz o verso 28. Porque pensaram: se eu não somente tocar o seu manto, eu ficarei curado. Eu ficarei curado. Pensa comigo isso. Eu ficarei curado. Se eu só tocar nele, eu vou ficar curado. O que está por trás dessa afirmação? A fé. Como eu disse, ele não precisa me dizer nada.
Ele não precisa colocar as mãos em mim. Eu apenas preciso tocar nele. Ele não precisa nem me dar atenção. Pensa numa fé. Pensa numa fé incrível, poderosa, extraordinária. Para você ter força de vontade, você não pode deixar a fé morrer no seu coração. Uma pessoa que deixa a fé morrer no seu coração, ele vai tirar força de onde? Ele vai superar como? Porque Deus é a única possibilidade da nossa vida. E essa mulher nos ensina de uma forma extraordinária isso, a despeito dos 12 anos de sofrimento, a despeito de toda a segregação vivida, a despeito de toda a exclusão, de toda a humilhação, de toda a fragilidade, de toda a incapacidade. Ela, eu vou arrastando, e se eu tocar, eu vou ficar bom. Há uma fé no coração dela. Essa noite eu queria desafiar você, talvez, para fazer a oração como aquele pai fez, quando desafiado por Jesus, quando ele vira para Jesus e diz: olha para o meu filho, para que ele seja curado. Depois dos discípulos tentarem orar, os discípulos orarem e nada acontecer, ele vem até Jesus e diz: os discípulos oraram e nada aconteceu, e o Senhor me socorre, me ajuda. E ele vira para ele e diz assim: tudo é possível que crê. E o pai vira para Jesus e diz assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Talvez eu e você precisamos fazer essa oração. O que está faltando é a gente orar a Deus dizendo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Não deixe a fé sepultar, morrer, acabar na sua vida. A fé nos impulsiona, a fé nos encoraja, a fé nos empodera, a fé nos leva a viver os extraordinários de Deus. A fé nos mantém esperançosos no nosso coração. A fé é imprescindível na nossa vida. A fé em Jesus mantém a esperança no seu coração. Não perca a fé, jamais. Continue crendo, a despeito das circunstâncias, a despeito da sua dor, a despeito do sofrimento, a despeito das impossibilidades, a despeito dos seus medos. Continue crendo. O salmista Davi, no Salmo 55, descreve o pavor do seu coração, ele dizendo: terrores de morte me sobrevieram e eu estou aterrorizado. E ele diz assim: a vontade que eu tenho é de ser como uma pomba e ter asas como uma pomba e voar para o deserto, longe do vendaval, longe da tempestade. No verso 16 do Salmo 55 diz assim: eu, porém, confiarei no Senhor, colocarei a minha esperança nele. Não deixe a fé morrer no seu coração. E por último, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, para você superar com força de vontade, aprofunde o seu encontro com Jesus. Aprofunde o seu encontro com Jesus. Olha bem o que acontece. O texto diz que quando ela toca em Jesus, imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Jesus percebe que alguém toca nele de uma forma diferente. Há uma fé extraordinária em prática naquele momento. Jesus para a agenda, porque esse milagre é um milagre dentro de outro milagre. Jesus está a caminho da casa de Jairo para poder socorrer a Jairo. A agenda não era para essa mulher. Essa mulher aproveita a oportunidade da sua vida, não deixa a oportunidade passar. Ela vai ao encontro de Jesus, toca em Jesus, ela é curada. Jesus para a agenda toda, espera lá, alguém tocou em mim. Quem foi? Os discípulos falam assim: fala sério, Senhor, uma multidão de pessoas aqui junto contigo, só vem falar que alguém te tocou, está brincando, né? Ele disse: não, quem me tocou porque de mim saiu o poder. E aí o texto diz: então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aí o que ela fez? Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O que eu aprendo com isso? Ela aprofundou o encontro com Jesus. Aí
veio a força de vontade. Aí ela superou. Ela podia ter seguido o seu caminho. Aliás, é muito mais comum e muito mais fácil, não é verdade? A Bíblia descreve a história de 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas somente um retorna para poder agradecer ao Senhor. O que essa história nos ensina é que a probabilidade de gratidão ela é apenas 10%. 90% das pessoas são ingratas. Elas continuam os seus caminhos, elas seguem em frente, elas não retornam para agradecer a Deus. No desespero, elas clamam, elas buscam, elas vão ao encontro, mas geralmente quando experimentam o milagre, elas viram as costas e seguem o seu caminho. Mas essa mulher e o samaritano nos ensina que Deus tem algo a mais para nós. E uma coisa que eu aprendo no texto do samaritano é que quando nós retornamos, nós experimentamos além do que buscamos. E essa história se repete com essa mulher. Ela volta a Jesus e sou eu. Por que ela estava com medo? Ela não estava com medo de Jesus, ela estava com medo. Era dos religiosos, que se pegassem ela no meio do público, naquela condição, ela deveria ser morta apedrejada. Era esse o seu medo. Mas ela, mesmo com medo de ser apedrejada, de ser, destruída, arrancada, ali naquela condição, ela vem enquanto Jesus, ela experimentou algo novo na vida dela. Não dá para continuar a vida quando você é tocado por Deus. Não dá para você simplesmente seguir. Se você experimenta o toque de Deus na sua vida, não dá. E ela volta, mesmo com medo, mesmo correndo risco de vida, risco de morte. Ela vai ao encontro de Jesus e diz o texto que ela se aproxima. E ela se prostra aos pés dele. Ela diz, sou eu, Senhor, fui eu que toquei. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o valor da gente aprofundar o encontro com Jesus. Não dá para seguir a vida, gente. A gente precisa estar perto, continuar perto, ir mais profundo. Eu creio que Deus nos chamou para vivermos a experiência descrita em Ezequiel. Mas a experiência do homem que vai entrando no rio até não ter mais o controle de nada. Primeiro ele entra, a água está no tornozelo. Ele entra mais um pouco, vai ao joelho, depois ele entra na cintura, depois ele entra no ombro, e diz o texto que ele dá mais alguns passos e ele não consegue mais os pés no chão, ele começa a nadar. Sabe qual é o grande risco da nossa vida, o grande perigo que nós enfrentamos? E é o grande problema que nós também enfrentamos, é que nós queremos nos sentir seguros. Mas para a gente viver o extraordinário de Deus, só é possível quando você perde o controle total, você precisa nadar completamente. O rio é o que sai do trono de Deus, diz a história. E ele é convidado para entrar no rio. Enquanto ele vai mantendo o controle, ele não experimenta o extraordinário de Deus. Mas quando ele não tem mais o chão, o rio vai conduzir, o rio vai dar a direção, o rio vai levar. A gente precisa ir a águas mais profundas. A gente precisa aprofundar a relação com Deus, para a gente experimentar as coisas extraordinárias que só Deus tem para nós. Eu vou te mostrar e concluir essa mensagem. Olha o que essa mulher recebeu por aprofundar o relacionamento com Jesus. Antes disso, quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele sempre será a nossa primeira opção em tudo. Olha os resultados da superação. Olha para cá. O que essa mulher estava buscando? O que ela buscava? Ela buscava a cura física. Mas ela recebeu essa cura física? Só? Olha comigo o texto. Como é que conta a história dessa mulher? A primeira coisa que ela recebe é paternidade. Olha o que acontece. Como que inicia a história bíblica acerca dessa mulher? Verso 25. Estava ali certa mulher. Como que Jesus a trata agora? Verso 34.
Então ele lhe disse: filha. Quando eu aprofundo meu encontro com Jesus, a primeira coisa que eu recebo é paternidade. Eu deixo de ser órfão. O maior problema da humanidade hoje é paternidade. Ou melhor, a orfandade. A falta de paternidade. Nós não nos sentimos acolhidos. Nós não nos sentimos pertencendo, porque temos problemas de paternidade. Essa mulher viveu assim. A sua história começa em certa mulher. Essa foi a referência de Marcos acerca dela. Mas como ela termina? Filha. É assim que Jesus nos acolhe. Quando nós vamos ao encontro dele, nós recebemos a paternidade. Significa que agora temos um pai que provê, um pai que cuida e um pai que protege. Só para lembrar, esses são os significados da palavra no grego pater. Pater significa aquele que provê, aquele que cuida, aquele que protege. Filha, todo mundo pode tratar apenas como uma certa pessoa, mas Deus te trata como filha. Segundo, essa mulher recebeu cura emocional. Como é que ela veio ao encontro de Jesus? Como que ela veio ao encontro de Jesus? Para aprofundar o encontro, como? Aterrorizada, com medo. O que ela recebe de Jesus? Filha, vá em paz. Ela recebeu cura emocional. Terceiro, ela recebeu salvação. A revista atualizada traduz esse texto da seguinte maneira: filho, a sua fé lhe salvou. A sua fé lhe salvou. E por último, ela recebeu o que ela estava procurando. Fica livre do seu sofrimento. Ela recebeu cura física. Agora, para concluir, você entende? Quando eu aprofundo a minha relação com Jesus, eu recebo além do que eu estou buscando. Essa é a mesma história do samaritano quando volta para agradecer. Recebe a mesma palavra de Jesus. Tua fé te salvou. Não sei qual é a razão que ele trouxe a presença do Pai ao encontro de Jesus, mas eu sei, eu posso dizer que ele tem muito mais do que você procura. Ele quer te dar além do que você imagina. Mas para superar, você precisa aprofundar a sua relação com Jesus. Talvez é isso que está faltando. Deixe de viver nas periferias e vá às águas mais profundas, para você receber aquilo que você não imaginou, não buscou, não estava pensando. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. É assim que nós superamos. Superar com força de vontade é encontrar a ajuda de Deus para a gente seguir adiante. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo com limitações, mesmo com obstáculos, mesmo com dificuldades, é possível encontrar a ajuda de Deus para poder seguir adiante. É nele, somente nele, que nós encontramos a verdadeira superação. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar nesse momento.